A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem fala é o professor Maico Adriel. Vim aqui mostrar para você como ocorreu a rebelião do Luzeiro, né? Conhecido por nós como Lúcifer, mas Lúcifer não está na Bíblia, quem colocou foi o Jerônimo. Na verdade ele é o Luzeiro, o Candeeiro, o querubim ungido, o querubim formoso, o anjo de luz. Vamos mostrar para você como ocorreu a queda do Luzeiro, o grande anjo, né, que se rebelou contra Deus. A gente conhece que o mistério da graça, o ministério, a dispensação do mistério, Jesus Cristo não ainda foi revelado, Jesus não tinha sido encarnado. Então tinha apenas um trono, e nesse trono estava sentado Deus, Jesus Cristo em Deus, que era um mistério ainda oculto em Deus. E nesse trono estava Deus, o ancião de dias. Nesse trono, se a gente pudesse contemplar isso, na verdade, a gente ia ver não um corpo, mas Deus, ele é espírito. E esse trono é uma grande luz, uma grande glória, uma grande luz. Era Deus sentado no trono. Diferente agora que existe dois tronos, um trono onde está Deus, Espírito, somente luz, e outro trono, à destra desse trono está o trono do Senhor Jesus Cristo, Deus no seu corpo encarnado. Mas como Cristo era um mistério, era sabedoria, era o verbo de Deus, então só tinha um trono, esse trono cheio de glória, cheio de luz. E tinha os 24 tronos, os 24 tronos, que é o tronos dos anciões. Aqui eram os tronos dos anciões de dias. Aqui estavam os tronos dos anciões, que representa a igreja do Senhor. E aqui estava embaixo, no Monte Sião, aqui é o Monte Sião, o jardim do Éden original, é no céu, no paraíso. Aqui estavam as congregações dos anjos, milhares e milhares de anjos nas suas congregações no jardim original, no Monte Sião, no jardim do Éden, no terceiro céu. E esses anjos adoravam a Deus nas congregações. Eles produziam pedras afogueadas, e essas pedras afogueadas era para levar até o altar de Deus, até o incenso de Deus, para mover o trono de Deus. Você sabe muito bem que o trono de Deus, embaixo do trono de Deus tinha os querubins que tinham suas rodas e vários olhos nas suas rodas. E eles moviam o trono de Deus para onde Deus queria. E tinha um altar do incenso, onde as pedras afogueadas, que os anjos enriqueciam essas pedras afogueadas e levava até o trono de Deus, para que o trono de Deus venha manifestar glória, para que o trono de Deus venha ser movido através da adoração desses anjos. Hoje não é mais assim. Hoje não é mais as pedras afogueadas dos anjos, mas é a adoração da igreja que os anjos levam e colocam no incenso do altar de Deus. E o querubim ungido, o anjo que era diferenciado pela sua formosura, pela sua sabedoria e pelo seu serviço, o querubim ungido, ele vinha na sua carruagem, ele vinha pegar as pedras afogueadas dos anjos para levar para o incenso do altar do Senhor. Só que o querubim, o luzeiro, ele queria fazer o seu trono, ele queria ser semelhante ao Deus Altíssimo. E ele ficou encantado com as pedras afogueadas e com a formosura, com a glória de Deus. Ele foi se corrompendo no comércio. Ele tinha a função de pegar as pedras afogueadas produzidas pelos anjos para levar até o incenso, até o altar de Deus. Então o luzeiro vinha e os anjos tinham que prestar conta para ele, para pegar as pedras afogueadas e colocar na sua carruagem para levar até o altar. O querubim ungido então falava: quantos que você produziu? 5.000. E você, quantas pedras afogueadas você produziu? 3.000. E você? 200. Então você vai falar que produziu 3.000. Você vai falar que produziu 1.000 só. E você vai falar que produziu 50. E muitos anjos não queriam isso. Não queria roubar as pedras afogueadas. Porque o querubim ungido,
ele vai dizer a terça parte dos anjos que não ia mais ser subordinada a Deus, mas o querubim ia fazer um trono, ia fazer desses anjos ter tronos também, ser príncipe no reinado do querubim. Então já estava acontecendo uma rebelião, e o querubim batia, por ser mais forte, ele batia nos outros anjos, que os outros anjos não queriam estar alicerçado com essa rebelião do querubim ungido. Então ele batia, ele roubava as pedras afogueadas que os anjos produziam e escondia essas pedras afogueadas para produzir o seu altar. E ele estava ali construindo o seu trono. E os 24 anciões, quando subiu a violência do querubim ungido, o comércio de iniquidade dele, os 24 anciões ficou indignados, não entenderam porque Deus não estava fazendo nada, porque Deus não fazia nada a respeito, não acabava logo com essa rebelião, com essa violência do luzeiro. E o ancião exigia a Deus, ele saía desse trono e vinha para o mundo habitável. Deus, ao saber da rebelião do luzeiro, os anjos ser violentados aqui, alguns terça parte indo na ideia do luzeiro, e os 24 anciões não entendendo porque Deus saía do trono e vendo a rebelião toda acontecendo ali, que subiu até o trono de Deus, o que estava acontecendo na congregação dos anjos, subiu até o trono de Deus, e Deus desaparecia do trono e não fazia nada. É porque Deus estava aqui no mundo habitável. Esse mundo habitável é conhecido como o laboratório de Deus, o mundo do oxigênio. Deus saía do seu trono no meio dessa toda confusão que o querubim estava fazendo, e Deus vinha aqui no mundo habitável para criar, junto com a sabedoria, a qual Jesus era conhecido na dispensação do mistério, sabedoria de Deus, o verbo de Deus, e junto com a sabedoria de Deus, Jesus estava aqui com Deus, como sabedoria sendo revelada. Jesus era conhecido como a sabedoria de Deus, estava aqui fazendo a imagem perfeita, estava fazendo o homem, né? Jesus estava aqui produzindo, formando o homem, a imagem, para colocar no lugar do luzeiro, o anjo querubim, que era sua função ali de levar, de produzir, de organizar a adoração até Deus. Então, quando aqui no mundo habitável, Deus estava fazendo o homem, foi onde que Deus criou todos os detalhes do homem, todos os detalhes, os olhos, o paladar, o corpo, todos os detalhes, os animais também, todo o detalhe dos animais, da águia que tem uma visão, né, aguçada, dos peixes. Deus tudo produziu aqui nesse mundo, nesse laboratório de Deus, nesse mundo habitável, para manifestar na terra, Então Deus estava já com o seu plano para colocar no lugar do luzeiro, aqui aonde Deus produz e faz também a imagem do seu Filho, a qual ia se manifestar na terra, para que a humanidade venha a ser salva através da imagem perfeita que é o Senhor Jesus Cristo. E nesse mundo habitável, como Deus estava construindo junto com a sabedoria, Jesus Cristo era conhecido como a sabedoria de Deus. Aqui Deus vai produzindo as suas imagens, as maquetes, e tinha imagem que saiu com defeito, e a sabedoria ficou deleitosa com os filhos dos homens aqui no mundo habitável. A sabedoria amou o mundo habitável, amou os homens que foram feitos ali por Deus. Só que Deus ele encontrou a imagem perfeita, que seria de Jesus Cristo, que seria da sabedoria, quando se encarnar na terra. Era o plano de Deus já. Então Deus fala que ia destruir todas as outras imagens que Deus fez, que era imperfeita, que tinha defeito, que tinha alguns defeitos, uma diferente da outra. Só que a sabedoria, que amou tanto aquelas maquetes, tanto aquelas imagens, os filhos dos homens que ali foram feitos, tipificação para manifestar na terra, ele fala para Deus, o ancião de dias, não destruir essas imagens, mas fazer essas imagens, mesmo com imperfeições, mesmo com defeito,
fazer essas imagens nascer na terra, para que dessa forma essas imagens venham escolher viver por Cristo Jesus, ter a fé em Jesus Cristo, que seria o trato de Deus com o seu Filho, com a sabedoria, com o Verbo se encarnando, para que vier através do Senhor Jesus Cristo, ser eleita em Jesus Cristo. Então Deus vai produzir as imagens, o corpo imperfeito na terra, para que essas pessoas venham tomar decisão de ser salva através de Cristo Jesus e ser aperfeiçoada até que chegamos à estatura perfeita, a varão perfeito, à medida de graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus é a imagem perfeita que se encarnou. Então Deus preparou aqui um corpo para o Senhor Jesus Cristo, para cumprir o seu plano na terra. A gente tem também, posso acrescentar aqui, Efésios 4, 12, 13, fala sobre isso. Colossenses, capítulo de número 1, 15, aonde essa imagem, o corpo de Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Você vê que Deus aqui ele é Espírito, Deus é luz. O trono de Deus é de glória, de luz, Deus é Espírito. Espírito não tem mão, não tem corpo. Então Deus preparou um corpo físico para se manifestar para a humanidade na terra. E Jesus se encarnou nesse corpo físico feito na eternidade. Que Ele é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Ele é a sabedoria de Deus antes da fundação do mundo. A gente vê que Jesus estava lá, a sabedoria de Deus, no mundo habitável, construindo o homem, quando o luzeiro estava em rebelião, aonde ele vai ser lançado por terra nas regiões celestiais, vai ser lançado por terra nas regiões celestiais juntamente com a terça parte que se corromperam. Jeremias 1:5, antes que te formasse no ventre te conheci. Aonde eu te conheci? No mundo habitável. Antes da queda do luzeiro, eu já tinha te formado, Jeremias. Eu já te conheci, fiz você nascer na terra para cumprir o meu propósito. Gálatas 1:15, Paulo vai dizer que Deus escolheu Paulo antes de ser formado no ventre da mãe dele para o Evangelho. Antes de ser formado no ventre, no mundo habitável, Deus já conhecia. Romanos 8:29, e Deus nos escolheu de antemão, nos predestinou antemão aqui no mundo habitável. Deus nos conhecia antes de ser formado no ventre de nossa mãe, aqui no mundo habitável, e nos elegeu em Jesus Cristo, a imagem perfeita, para que a gente podemos ser salvo através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Efésios 4:11 ao 12, Deus colocou apóstolo, evangelista, profetas, pastores e mestres, para que sejamos todos aperfeiçoados, até que chegamos à imagem perfeita, que é o Senhor Jesus Cristo. Espero que os irmãos tenham compreendido a aula que a gente esteve aqui presencial falando no sábado. Aqui em Ezequiel 28 e Isaías 14 vai falar sobre o luzeiro, que vai tipificar o luzeiro como um farol e como um tiro. E a queda do luzeiro foi através dessa rebelião, que ele queria ser semelhante a Deus, pregava as pedras afogueadas para construir o seu trono. E os 24 anciões pensou que Deus não estava fazendo nada, Deus sumia desse trono porque estava triste com a rebelião do luzeiro, e Deus vinha aqui para o mundo habitável. Os 24 anciões não entendendo, e Deus não falou nada para ninguém, porque Deus estava formando o homem, a imagem perfeita, formando a imagem para Cristo se encarnar e para o homem ser salvo através dessa imagem, para ficar no lugar do luzeiro. Aí Deus, Gênesis, você pode colocar, acrescentar aqui também, Gênesis 1:26, façamos o homem, Deus com a divindade, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
conforme nós fizemos no mundo habitável, vamos fazer na